Olá, galerinha linda do meu coração! Como estão minhas crianças, meus adolescentes lindos desse Brasil imenso, maravilhoso do Senhor? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje a professora Esther está vestida a caráter, porque hoje nós vamos falar sobre saúde. A nossa história hoje tem por título Doutor Saúde. Hoje nós vamos falar sobre a saúde do nosso corpo. Nós vamos hoje aprender um pouquinho com os amigos, sabe? Eu trouxe aqui vários amigos médicos, cada um especialista na sua área, para poder estar falando um pouquinho sobre a importância deles na vida de vocês. Então vamos lá para a nossa história de hoje? Bom, o primeiro convidado que eu trouxe para conversar com vocês é o doutor Arpuro. Tá aqui o meu amigo, o doutor Arpuro. Crianças, sem o ar, nós não temos como viver. Se você ficar sem comer, você vai conseguir viver por alguns dias. Sem água, até 40 dias. Agora, sem o ar, se eu tampar lá o seu fogo, você sobrevive poucos segundos, poucos minutos. Ninguém sobrevive sem o ar, não é verdade? E nós precisamos de ar puro para viver, para respirar, para sobreviver. Até na Bíblia, na palavra de Deus, fala sobre isso. Olha só, aqui em Atos, no capítulo 17, versículo 25, Deus está falando bem assim, ó. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem. Então Deus, ele satisfaz todas as necessidades do nosso corpo. Então nós precisamos, respirar ar puro. Quando a gente está trabalhando ou quando você está brincando ao ar livre, você tem que ter dentro da sua casa aposentos com ventilação apropriada, com ar correndo para lá e para cá. Deve certificar, sabe, que o ar da sua casa está aquele ambiente agradável. Porque já imaginou você ficar dentro de uma casa trancado e não ter como o ar correr? Aquele ar vai ficando abafado, vai ficando um ar úmido. Às vezes, se você mora num lugar onde chove muito, a casa começa a mofar tudo, começa a dar acro, e isso provoca o quê? Doenças respiratórias. Quando chega nessa época agora de outono, é uma época mais seca do ano. Então, os donos de fazendas, donos de sítio, ou mesmo na cidade, quem tem um terreno baldio, que o mato tá seco, eles vão e colocam fogo. E como é difícil a gente respirar. Como a gente que mora em cidade grande, eles dão no final do dia, assim, você olha que tá aquele ar enfumaçado, carregado de fumaça, como já não bastasse o CO2, o gás carbônico que os carros, os caminhões jogam no ar, polui o ar, ainda tem que suportar as queimadas. Então fica difícil de respirar. E aí às vezes a gente dentro de casa tem que colocar uma bacia com água, né? Colocar um pano úmido na janela para conseguir respirar, porque o pulmão tem dificuldade de respirar quando o tempo está seco assim. Então, aqui até na palavra de Deus está falando que nós devemos ter uma boa respiração. Temos que, às vezes, assim, se você mora num apartamento ou mora num condomínio fechado, um lugar assim, trabalha num lugar onde só tem janela, mas não tem um lugar aberto, você tem que sair para um lugar aberto para puxar o ar dos pulmões, inspirar, respirar, para que você tenha uma vida saudável. Nós precisamos do oxigênio, porque a cada segundo da nossa vida, o sangue corre pelos nossos pulmões, colhendo uma provisão do oxigênio doador de vida que leva para toda a célula do organismo. O nosso pulmão ajuda a fazer com que o oxigênio circule no nosso organismo. Nós podemos viver sem alimento, mas sem respirar ninguém consegue. Então, se cuidem, tomem ar puro, viu? Nós precisamos de ar puro. O outro amigo meu, médico, que eu trouxe aqui para vocês conhecerem, é o doutor
aqui, ó, o doutor luz solar. Porque crianças, nós precisamos da luz solar também. A gente pode tirar por exemplo as plantinhas. O que a planta precisa para sobreviver? Terra, água e sol. Se você planta lá, pega uma sementinha, coloca ela, nós na escola costumamos, né, colocar vocês crianças para fazer a experiência do feijão. Coloco o carocinho de feijão num algodãozinho úmido e coloca dentro de um copinho descartável. E aí a gente faz a experiência de deixar o feijão no lugar onde toma sol e no lugar onde não toma sol. O que acontece com aquele que está tomando a luz do sol? Logo aparece lá as folhinhas e logo ele começa a brotar e crescer. E aquele que está lá no escuro? Às vezes o feijão apodrece, fede e ele não brota. Por quê? Porque faltou para ele a luz solar. Então, nós temos que reconhecer que a gente precisa da luz solar. Você tomar sol, os cientistas já comprovaram que a vitamina D é uma vitamina que o nosso corpo não produz. Quem é que dá a vitamina D pra gente? Ou você tem que fazer suplementação, né? Ir lá na farmácia de manipulação e pedir para fazer a fórmula, o médico fala lá a quantidade, quantos miligramas que precisa de vitamina D, ou toma sol. Principalmente quando você tá assim, às vezes com algum problema respiratório, tá gripado, tá com tosse, com o pulmão cheio de catarro, você tomar o sol aqui na sua cervical, nesse ossinho que tem aqui no final do pescoço aqui, o começo da coluna. Quando você toma sol aí, você está tomando vitamina D direto aonde é necessário. Então nós precisamos dessa vitamina. Assim como as plantas precisam do sol, nós também precisamos do sol para sobreviver. Se você não tomar sol, não é, doutor Sol? Você não tem como sobreviver. Então, assim como as plantas, nós precisamos do sol também. Então, nada mais gostoso do que um belo dia de sol, você ir para a praia, ficar lá correndo no sol, você ir, se você mora numa casa que tem um quintal, você ir lá brincar um pouco no quintal, lógico que tomando os devidos cuidados, né, para não tomar sol assim da hora de pico, que é entre 10 horas e 2 da tarde, que é quando o sol está muito forte, pode te dar até uma lesão na pele, né? Ou usar o protetor solar, mas tomar sol. Precisamos dessa vitamina no nosso corpo. Trouxe aqui outro amigo também, ó, que a gente necessita muito ouvir a opinião dele, que é o doutor Descanso. Tá aqui, ó, o doutor Descanso. Criança, todos nós precisamos de descanso. Seja criança, seja adulto, seja quem for. Até as plantinhas descansam. Tanto é que as plantas lá na natureza, as árvores, elas dão fruta o ano todo? Não, tem um período do ano que elas dão os frutos. Não é sempre no verão? Chega na primavera, as árvores enchem de flores, aí chega no verão, os frutos amadurecem, a gente come, aí vem o outono, cai todas as folhas, o inverno elas ficam lá quietinhas se recuperando, para na primavera novamente ela começar a florescer e frutificar. E nós, da mesma maneira, nós precisamos de descanso. Então, ó, Deus dá o dia pra gente com 24 horas. Como eu já falei numa outra história, dessas 24 horas, se nós dividirmos por 3, vai dar 3 tempos de 8 horas. Então, 8 horas para trabalhar, o adulto que trabalha, você criança para estudar, para brincar, para pular, para correr, 8 horas para você descansar, que são 8 horas de sono. Um adulto precisa de 6 a 8 horas de sono, você criança 10 horas, porque durante o sono você está crescendo. Então, vai deitar 8, 10 horas, no máximo 10 horas da noite, para quem estuda de manhã, levantar às 6 para poder ir para a escola. Então, precisamos de descanso. Se você não dá um descanso para o seu corpo, nosso corpo é uma máquina perfeita que Deus deu. Então, Ele já deu esse período de tempo para a gente poder trabalhar, descansar e ter tempo também para meditar, tempo para poder o quê?
divertir, fazer um passeio, ficar olhando a natureza. Para tudo Deus deu tempo para gente. Basta nós sabermos o que? Conciliar esse tempo. Basta nós fazermos o que? Programarmos a nossa rotina para não ultrapassar o tempo de cada coisa que é necessário. Precisamos dormir. Até aqui na palavra fala sobre o sono. Olha só, Salomão, que foi o homem mais sábio que passou aqui pela terra, o rei Salomão, ele escreveu sobre isso. Aqui, ó, no livro de Eclesiastes, no capítulo 5 e o versículo 12. Olha só o que Salomão está falando aqui, ó. O homem que se esforça em seu trabalho dorme bem, quer coma pouco ou muito. Mas o rico fica sempre preocupado e não consegue dormir direito. Por quê? Porque o rico só quer trabalhar, né? Ganhar, sempre ter mais e esquece do essencial, que é tirar um tempo para poder fazer caridade para os outros, tirar um tempo para poder agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus deu, pela vida e pela saúde. Então nós não devemos deixar de descansar o nosso corpo. Temos aqui também, ó, o doutor exercício. Temos aqui esse outro rapaz maravilhoso aqui, doutor exercício. Precisamos também, crianças, exercitar o nosso corpo. As brincadeiras de vocês, as caminhadas, o trabalho que fazem, são excelentes restauradores da saúde. Exercício matinal, como caminhar ao ar, sabe? Aquela caminhada revigorante de manhã, ou você cultivar flor, você ter lá, se você mora na casa, ter lá um cantinho para você estar plantando flor, pequenos pés de frutas, vegetal. São necessários você fazer esse tipo de exercício. Para o quê? Para você ter uma vida saudável. Exercício matinal é seguro, que nem você, criança que estuda de manhã, é uma delícia levantar cedo e ir andando para a escola. Aí eu vejo às vezes aqui no meu bairro, as crianças moram 4, 5 quadros da escola, ao invés de ir a pé, o papai e a mamãe tem que pagar a van para poder ir para a escola. Gente, já indo para a escola, junto com os coleguinhas, todo mundo indo para o mesmo caminho, é tão bom ir conversando, batendo papo, já interagindo, chega na escola já naquela animação, logo cedo. É uma delícia, exercício pro corpo. Eu mesmo, professor Estélio, eu amo caminhada. Corrida eu não tenho muito, porque quando eu fui criança eu tive problemas respiratórios, que hoje eu, assim, para mim correr assim, meia hora, né, fazer uma corrida de meia hora, eu não consigo. Mas se você me convidar, falar, vamos andar 15, 20 quilômetros a pé, eu vou tranquila. Às vezes a pessoa tá junto comigo, você não tá cansada? Não. Tranquilo, vou embora. Caminhada eu vou longe. De onde eu moro até o centro da cidade onde eu moro são 13 quilômetros. Tem dia que eu falo, olha assim, vou pegar o ônibus? Ah não, vou a pé. E gasto da minha casa até o centro da cidade 40 minutos. Vou caminhando, vou olhando, olho os carros passando, olho o rio que corta pelo meio da cidade, olho as flores, as plantas, os prédios novos que estão saindo, os novos comércios. Uma delícia. Quando eu vejo, puf, já cheguei lá no centro da cidade. Tomei minha vitamina D, o solzinho, caminhei, fiz o meu exercício matinal e ó, tô aqui cheia de saúde. Então, ó, é de mais segura salvaguarda contra os resfriados, tosse, congestão no cérebro, dos pulmões, inflamação do fígado, do rim, uma centena de outras enfermidades, a prática de exercício. Hoje em dia também, eu vejo bastante também, acho lindo quando vai a mãe para academia e leva filho adolescente ou filho de 10 anos para cima para estar lá na esteira fazendo caminhada, tá lá pulando corda dentro da academia. Eu acho super legal, mas mais gostoso ainda é fazer isso na rua, fazer isso ao ar livre, no parque, né? Aqui na cidade onde eu moro também, são poucas as praças que não tem
aparelhos de exercício que a prefeitura colocou já para o pessoal fazer os exercícios ao ar livre. Então, crianças, não deixem de praticar exercícios, brincadeiras de rua que vocês fazem, amarelinha, pega-pega, queimada, pique-esconde, corre-corre, joga bola, tudo isso são exercícios e muito bom para a saúde de vocês. Agora vamos aqui ao outro doutor muito bom também, o doutor Regime. Esse doutor aqui tem gente que vai falar bem assim, ai, pegou no meu pé. Sim, crianças, nós temos que ter uma dieta alimentar saudável. Tem um médico assim que eu sigo ele e sugiro você falar para o papai e para a mamãe seguir ele, que é um médico maravilhoso, reconhecido internacionalmente. Eu tenho um orgulho danado de ter um médico tão reconhecido no mundo todo e ser brasileiro, e eu sigo muitas dicas dele, é o Dr. Lair Ribeiro, e ele sempre fala que a sociedade hoje está com muita doença, principalmente doença assim, do trato digestivo, que é glicose alta, colesterol alto, obesidade mórbida, por um simples ato que não pratica. Ele sempre fala que nós devemos descascar mais e abrir menos, que nós ficamos abrindo muita embalagem de alimento industrializado e não procuramos alimentos naturais, que são as frutas, as verduras, os legumes, para poder ter uma alimentação saudável. Sei que com a vida corrida é difícil, às vezes o papai e a mamãe tá indo lá, preparando, lavando lá a salada, descascando as verduras, as frutas, mas é muito mais saudável, muito mais gostoso. Às vezes um pouquinho de tempo que a gente gasta mais na cozinha, preparando os alimentos, vai valer lá na frente, não gastando com remédio, principalmente para criança. Então, comer uma fruta depois do almoço é muito mais saudável do que pegar uma bala, uma bolacha recheada. Comer um prato de arroz com feijão, bife, uma salada é muito mais saudável do que ir lá e comer um prato de miojo, uma macarronada ou um fast food. Então, nós devemos ter uma alimentação equilibrada. E já foi considerado já cientificamente que depois da dieta do Mediterrâneo, que é a dieta ali dos países da Grécia, Itália, Portugal, a dieta mais saudável que tem é a dieta do brasileiro, que tem o carboidrato, que é o arroz e o feijão, tem a fibra, que são as verduras e os legumes, tem a proteína, que é a carne, e tem a fruta depois do almoço, né? Então, nós devemos nos alimentar de maneira correta. Café da manhã, tomar ali o cafezinho com leite, um pedaço de pão ali com manteiga, uma delícia. Ou então, de manhã, se não gosta de comer um pão, come um ovinho frito, né? Um ovinho mexido com a xícara de café. Maravilhoso, a tapioca, o cuscuz, nossa, quanta coisa gostosa que nós temos aqui, que podemos nos alimentar, que é saudável, bom e faz bem para a nossa saúde. E às vezes, você está com problema de obesidade, está acima do peso na escola, às vezes os coleguinhas ficam abusando de você, fica praticando bullying, sendo que você pode resolver seu problema, viu, baixinho? Você pode falar assim, mamãe, olha, eu não quero mais ficar comendo essas coisas, bala, chiclete, pirulito, chocolate. Mãe, faz para mim cuscuz. Mãe, eu quero arroz, feijão e salada. Começa, nossa, salada é uma delícia, maravilhoso. A natureza Deus deu para nós. Então, crianças, mantenha uma alimentação saudável. Gente, quer coisa mais gostosa que você acabar de almoçar e comer uma banana? Delícia. Ou então, você ir lá colocar lá arroz, feijão no prato, um ovo frito, pega uma banana, pica ela em rodela e ó, pra dentro. É maravilhoso. O professor Esther ama comer banana com comida. Agora tá aqui o nosso último doutor que eu trouxe para conversar com vocês. O doutor Água Pura. Sim, crianças.
nós devemos ter uma dieta rica em água. Os médicos falam que nós devemos tomar por dia, no mínimo, 2 litros de água. Nós temos no nosso corpo um órgãozinho chamado rim, que são dois rins, né? Cada um assim, pesando mais ou menos 150 gramas. E o rim é o filtro do nosso corpo. Ele tem um monte de filtrozinhos assim, só que só dá para ver através do microscópio. E esses filtros fazem com que o rim filtre todo o sangue do nosso corpo. Tudo que é passado pelo nosso corpo de líquido, o rim filtra e devolve para o sangue no corpo, né? Ele tira todas as impurezas. Quando você toma um refrigerante, quando você toma, né, se for adulto, bebida alcoólica, você acaba com o seu rim, você faz com que ele trabalhe mais, você vai fazendo ele ficar doente, porque ele fica com dificuldade, porque ele é para filtrar, então ele tem que estar sempre limpo. O que faz com que ele esteja sempre limpo? Quando você bebe bastante água. A minha filha, ela costuma falar bem assim: mamãe, não esquece, viu? Bebe bastante água hoje, porque o rim tem que trabalhar nadando. Ele não gosta de trabalhar no seco, ele gosta de trabalhar nadando. Ela sempre fala para mim, eu falo, você também, coloca o seu para nadar. Porque nós temos que beber bastante água, principalmente agora, nesses dias que estão de outono, que está muito seco. Então, bebam bastante água. Não só tomar água, mas também usar água para manter a higiene das mãos, antes dos alimentos, para tomar um banho. Então, nós precisamos de água. A água é tão importante, criança, que o nosso planeta, 70% é água. Nosso corpo é pouca massa muscular e muita água. Se for colocar lá para medir, eu não posso errar aqui, vou estar chutando, mas se não me engano, acho que 70% do nosso corpo também é líquido, é feito de líquido, de água. Então, precisamos tomar mais água. Bom, crianças, para encerrar, como eu falei para vocês no começo, que nós vamos prestar contas a Deus do nosso corpo. Então, aqui, ó, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 19, está escrito bem assim, ó: será que vocês não aprenderam ainda que seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhe deu e que ele vive dentro de vocês? Seu próprio corpo não lhes pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, usem todas as partes do seu corpo para render glória a Deus, porque o corpo lhe pertence. Então, crianças, nós vamos um dia prestar contas a Papai do Céu do nosso corpo. E aí, quando Deus pedir para vocês, e aí, chegar lá a sua hora de se apresentar perante Deus, que ele fala bem assim: aí, cuidou bem da sua família? Cuidei. Cuidou bem do seu próximo? Cuidei. E do seu corpo, você cuidou bem? Hã? Meu corpo, Senhor? Você cuidou bem do seu corpo? Se alimentou direito? Dormiu direito? Cuidou da sua saúde? Sim, porque Deus vai nos pedir conta desse corpinho que Ele nos deu. Então, eu espero que assim como eu cuido bem do meu corpo, você também, criança, cuide bem do seu corpo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Curta, se inscreva no canal, compartilhe com seus coleguinhas, tá bom? E cuidem do templo e morada do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo não gosta de habitar numa casa que não se cuida, numa casa que não toma sol, não descansa, não faz exercício, não toma água e não se alimenta direito, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.